Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até a 13h, você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala e participa também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quarta-feira, você sabe, o nosso espaço aqui sempre dedicado aos assuntos da saúde, também do bem-estar e do comportamento, e para análise dos assuntos propostos, os temas propostos aqui hoje, a gente vai receber o publicitário Valdir Cimino, ele é fundador da Associação Viva e Deixe Viver, professor de comunicação em audiovisual no Centro Universitário FAAP. Tudo bem, Valdir Cimino? Boa tarde. Tudo bem, Mauro, muito obrigado a todos os convidados para a gente discutir. Agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado pela presença. Também com a gente, a jornalista Vanessa Pirolo, ela é criadora do projeto Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade e é escritora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, quero agradecer também por estar aqui com todos vocês. Quero agradecer a você, Mauro, a Zenilda, ao Pedro e aos ouvintes que estão aqui com a gente e vão aprender um pouquinho com esse conteúdo de 1 hora que a gente tem, né, aqui. Muito obrigada. Obrigado pela presença, pela colaboração mais uma vez com a gente. Doutora Giovana Gílio, ginecologista, também com a gente na nossa conversa de hoje. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mauro. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos e oferecer alguma contribuição e aprender também com todos que estão aqui com a gente. E a gente recebe também a Deise Cristina Gomes, psicóloga forense, especialista em TDAH e ansiedade. Tudo bem, Deise? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite e vamos apresentar aí ao público, né, algumas opiniões para a gente poder contribuir também com a sociedade, né? Muito bem, 12h02 agora, então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, sempre os temas ligados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. E é o seguinte, pessoal, a Fiocruz divulgou um comunicado essa semana alertando sobre os riscos das sucessivas e alarmantes quedas na cobertura vacinal no Brasil, especialmente em relação à imunização infantil. Dados do Ministério da Saúde indicam que a cobertura vem despencando ano a ano. Vejam só, em 2021, menos de 59% das pessoas no país foram imunizadas. Em 2020, o índice era de 67%. E um ano antes, em 2019, de 73%. O patamar preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%. E o resultado é a volta das doenças consideradas erradicadas, como o sarampo, a varíola, a poliomielite, por exemplo, entre tantas outras. Doutora Giovana Gílio, eu começo com você a respeito desse tema. O que é que vem acontecendo? Quais são os fatores que têm levado a essa queda alarmante, sucessiva e alarmante na cobertura vacinal, como destaca a Fiocruz? Seu microfone fechado, doutora. Seu microfone segue fechado. Pronto. Agora sim, vamos lá. Isso é algo realmente preocupante. Existem os fatores que nós já conhecemos, que é o que dificulta o acesso às vacinas, mas uma coisa que eu gostaria de mencionar é o movimento anti-vacina, né? Que eu acho que é uma coisa que me preocupa também, né? Acho que é algo que vem crescendo
né? E que facilita A gente tem observado nos últimos anos, né, evidentemente, que toda essa preocupação com a Covid, isso fez com que as pessoas focassem exatamente na vacinação contra a Covid. Provavelmente esse é um dos fatores também e que acabaram levando a essa situação. As pessoas acabam meio que se despreocupando com as demais doenças e pode ser realmente uma boa indicação, não? Também, claro, nós nos voltamos para realmente a Covid, né? Sim, sem dúvida. Desde seu entendimento sobre esse tema, a Fiocruz alertando sobre esse sucessivo e alarmante movimento de baixa aí, de queda na cobertura vacinal ano a ano. Eu destaquei aqui, volto a falar, em 2021, 59% das pessoas no país receberam imunizantes, um ano antes, 67%, e ainda em 19, 73%. É uma questão, como a doutora falou, é muito preocupante, porque não há falta de informação, há falta de vontade, ao meu ver, porque as pessoas estão muito despreocupadas com o que pode acontecer. É aquela história, não vai acontecer na minha casa, vai acontecer com outra pessoa, os meus filhos são saudáveis, eu não preciso vacinar. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem a respeito da poliomielite, né, que tá voltando. Gente, isso é um absurdo, uma coisa que estava erradicada. Então, o que está faltando? Como nós falamos, o senhor falou há pouco, é a questão dessas fake news, né? Da falta de impulso do Estado, do governo, na questão do auxílio à vacinação da Covid, né? E essa questão das vacinações também. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência e saber que aquilo vai voltar, vai matar e vai sequelar as crianças que não têm nada a ver com isso, né? Que dependem dos adultos. Então, os adultos têm que ter um pouquinho mais de consciência. A necessidade de campanhas, não é, Deise? Isso sempre a gente teve aí ao longo das décadas, e o Brasil sempre foi referência na questão da vacinação por conta das campanhas, porque as pessoas pensam assim, o sarampo está erradicado, a varíola está erradicada, a paralisia infantil está erradicada, então, para que tomar? Toma-se a vacina justamente para que essas doenças continuem erradicadas, porque senão elas voltam. Exatamente esse é o quadro. Sim, a falta de incentivo, né? Então, o que nós precisamos agora? É o incentivo, campanhas públicas de incentivo da erradicação novamente, né? E da vacinação, porque as pessoas que residem muito longe da cidade, e muitas, inclusive, que residem na cidade, nos centros, nos principais centros, elas têm alguma concepção de que aquilo não é necessário. Então, é um tipo de cultura, de modo de viver individualizado, de que, não, aquilo não é necessário. Mas sim. Só um minutinho, você falou a palavra importante, né? Modo de viver individualizado, né? Eu acho que esse ponto é importante, pensar no próximo, né? Porque quando você faz a opção, não vou vacinar os meus filhos, você está fazendo uma opção pessoal, mas não está pensando também no próximo, no seu vizinho, e aí você está escolhendo o que vai acontecer com um grupo, né? Então, está tomando uma decisão sem pensar realmente no coletivo, né? E isso implica numa série de coisas aí que... faltando o pensamento coletivo. Pensar no coletivo. Eu não vivo sozinho no mundo. Então, se eu tenho os meus hábitos de viver, é uma coisa. Agora, a partir do momento que aquele meu modo de viver começa a atingir terceiros, um pouquinho a questão de saúde pública, né? Então, tem que haver essa conscientização. Então, as pessoas estão muito egoístas. Essa pandemia, então, eu falei esses dias no podcast, as pessoas dizem assim, você só conhece o seu marido ou sua esposa, o casal, depois que você come 1 quilo de sal junto, né? Tem até um ditado aí popular.
Mas aí ainda falamos lá, eu falei, a pandemia foi o quilo de sal. Então, aí as pessoas se reconheceram, se autoconheceram, e aí começou, assim, separações, divórcios e o individualismo que imperou. E nessa questão da vacinação, tá muito complicado, porque as crianças não têm como agir por si, dependem de um adulto. E esse adulto tem uma ideia de que aquilo não vai valer de nada, como que nós vamos fazer? E os outros, né? E a coletividade, como que fica nisso? Valdir Simino, o seu olhar sobre esse tema, os desafios para a gente levantar aí essa cobertura vacinal. A gente viu aí ao longo da vacinação da Covid, pessoas escolhendo marcas de vacina. Isso também é um sintoma muito ruim. Ninguém nunca ao longo da história, na hora de tomar uma vacina contra o sarampo, perguntou qual era o laboratório, né? A gente tem que imaginar, Mauro, eu vou dar aqui minha visão de publicitário, né? Minha vida inteira a gente convence, né, convenci as pessoas a consumirem até o que elas não queriam, né? Porque esse é o processo de comunicação. O produto está na prateleira, você tem que anunciar e a coisa tem que acontecer. Só que nós estamos falando de fato como foi colocado. Isso é um problema de saúde pública, é um problema de todos. Eu lido com criança, né? A gente impacta uma média de 60 mil crianças por ano da primeira infância. E a gente tem diálogos com as mães, porque não adianta você só abordar a criança. E a gente consegue trabalhar muito prevenção e desmistificar essa realidade que muitas vezes a pessoa vem completamente equivocada. Existe o ECA, direito da criança, que foi como a Deise colocou. A criança não vai lá, eu quero tomar uma vacina, né? A criança não vai ser sensibilizada na escola, em campanhas, né? Enfim, em diversos lugares a gente pode ser impactado. Eu acho, assim, que a gente peca assustadoramente na comunicação com a sociedade. Se a gente imaginar que a gente tem uma porcentagem grande de pessoas que ainda acreditam que o planeta é plano, está complicado. Como é que a gente vai conversar essas pessoas que elas estão fora da realidade? Então, é a mídia de massa. Mais do que isso, as nossas campanhas, seja lá do que for, as campanhas preventivas, elas são pontuais. Então, só vamos fazer campanha de vacinação quando tem ali a data da vacinação. Isso tem que estar o tempo todo, tem que estar no merchandising da novela, isso tem que... Os veículos de comunicação ou as associações ligadas aos veículos de comunicação deveriam dar mais atenção para isso. E aqui vale, né, essa chamada. Porque, enfim, se você não é frequente, né, por que um refrigerante está na nossa cabeça e a gente escolhe? Porque ele não sai da televisão, ele não sai do outdoor, ele não sai do anúncio da rádio. Quer dizer, a gente tem que tratar essas mobilizações da mesma forma que as grandes empresas empurram produtos e serviços para a gente. Não tem outra. E, mais do que nunca, né? A gente também tem uma disparidade muito grande no próprio educador, no professor, né? Tem gente que acredita e que não acredita. A mesma coisa. Me socorrendo ainda, Valdir Simino, aí da sua formação como publicitário, você destacou que as campanhas não podem ser pontuais, deve ter um trabalho permanente, perene, na novela, enfim, nos horários nobres aí do rádio e da TV, com campanhas o tempo todo. Essa é a questão da forma. E a questão do conteúdo, hoje, né, falar de uma linguagem moderna, como é que deve ser essa linguagem para chamar, despertar as crianças para essa necessidade da vacinação? Eu vou dar um super exemplo, né? Outubro, antes da pandemia, nós desenvolvemos com um grande parceiro um livro para falar exatamente da importância da vacinação. E aí a gente tentou encontrar tematicamente como que a gente poderia falar isso de uma forma gostosa, lúdica, que interessasse meninos e meninas. A gente criou o livro Viva Futebol Clube. Então, assim, o time das mãos limpas... Então, tinha contador de história, médico, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, que competia e compete com 2 outros times, que é o Bactéria Futebol Clube e o Moléstias Esporte Clube. E aí a gente demonstra como são os bichos, né? Então, isso foi uma coisa que nós fizemos exatamente em outubro, antes da pandemia, para levantar a bola da vacinação, da importância. Reunimos 4.000 crianças
de escolas públicas no Museu do Futebol. Quebramos paradigma também que futebol não é só para menino, as meninas estão avançando nessa, mas utilizamos essa retórica. Então, teve peça teatral, nós estamos até hoje divulgando, falando sobre esse livro e levando essa informação. Situações dessa natureza, quer dizer, falar com o público, não adianta, talvez não adiante a gente falar tanto, fale com o adulto, mas se a gente levar essa preocupação de uma forma lúdica, onde a criança cobre, né, do adulto, oi, eu preciso tomar minha vacina, né? Eu acho que a gente também, na TV de massa, perdeu muito espaço para a criança e para o adolescente. As crianças estão dormindo tarde, estão assistindo o que os pais assistem, então, essa necessidade, Mauro, a gente tem que falar para a massa. Não adianta falar numa TV segmentada. Por isso que eu acho que as associações de classe ligadas, né, poderiam salvaguardar um espaço lúdico, educativo, né, formativo, né? Não dá mais. A gente só vê esses números crescendo e vai dando uma angústia profunda, né? Porque a gente eu me deparo com muitas mães que têm aversão a dar vacina para o seu filho, né? Porque não tomou vacina. E é mentira, tem a marca lá, você vê no ombro a pessoa com a marca. Então, ela tem a ilusão que não tomou a vacina e que não precisa da vacina, né? Eu acho que os meios de comunicação poderiam ser mais atentos a isso, né? E tem tudo. No break comercial, dentro da novela, fora da novela, né? Em situações onde se reúne muita gente, né? Se a gente imaginar shows, eventos, futebol, né? Isso, a gente vai precisar de uma mobilização, de uma mudança comportamental, de fato. E é a comunicação que vai poder ser o grande, né, a grande possibilidade da gente inverter essa polaridade. Lourenço, e as fake news, né, com a grande responsabilidade em relação a essa queda vacinal, você como jornalista sabe bem disso, e o trabalho que dá, né, para fazer os desmentidos, para as agências de checagem levantarem tudo, tirar do ar o que não presta? Nossa, é super difícil, viu, Mauro? Porque as pessoas mudam de endereço muito fácil, a gente tem fake news de diversas formas em vários segmentos e lutar contra isso é muito difícil. Mas eu queria alertar uma outra questão. Eu fiz uma pesquisa um pouco antes, aliás, na pandemia, e a gente aplicou para saber em pessoas com diabetes com relação à vacinação. Se iam se vacinar, se não iam se vacinar, se conversavam com o médico durante a consulta. E o alerta ficou quando eles conversaram, eles comentaram que somente o pediatra conversa sobre vacinação em consulta. Então, isso chamou a nossa atenção, e a segunda especialidade seria a geriatria, que conversa um pouco mais com o idoso durante a consulta. Então, isso levantou uma questão que a gente precisa trabalhar com a sensibilização dos médicos. Então, a gente vai fazer, inclusive, eu queria convidar todos no dia 14, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, não, na Câmara dos Deputados, nós vamos fazer uma audiência remota, porque a Câmara dos Deputados não estão recebendo a gente, até porque os deputados estão em eleição. E aí eles precisam fazer a peregrinação deles pelas cidades. Então, nós vamos fazer no dia 14, às 14 horas, uma discussão, uma audiência pública sobre a questão de diabetes, obesidade e vacinação. Então, é super legal que a gente quer levantar essa questão, porque o Ministério da Saúde só tem feito as campanhas em cima das questões que estão voltando, das doenças que estão voltando, e está deixando de lado todas as outras questões, todas as outras vacinas. E a gente quer levar, inclusive, porque as pessoas com diabetes têm um calendário de vacinação específico. Tem hepatite B, tem a questão da herpes zoster, que não está no SUS, a herpes zoster, e pessoas com mais de 50 anos precisam tomar essa vacina. Tem a questão da vacina pneumocócica 23, que as pessoas com diabetes não têm consciência que têm direito a essa vacina, e está nos CRIs, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, a gente vai fazer uma discussão para levantar isso. O Ministério da Saúde, eu estive com o ministro no começo do ano, e ele falou, mas Vanessa, sabe quanto eu gastei com relação à Covid, a campanha de vacinação? 350 milhões de reais. Eu olhei para ele e falei, mas
Não foi o suficiente para as outras vacinas, foi o suficiente para a Covid. A gente quer alertar a população, aumentar, porque existe hoje uma questão de disseminação, e a campanha tem que ser de uma forma diferente do que era no passado. Antes você entrava nas grandes emissoras de televisão e conseguia atingir a população. Hoje você não consegue atingir a população dessa forma. Você tem que disseminar informação em vários veículos, em internet, em jornal, em revista, e é muito difícil, a gente sabe disso. Tem que ter um calendário? Sim, tem que ter um calendário, mas tem que ir muito além disso. Então, a gente tem conversado com as secretarias de saúde municipais e vários municípios de São Paulo que têm associação de diabetes para sensibilizar o secretário a facilitar o acesso à vacina, porque tem vacinas que não estão disponíveis na UBS, a pneumocócica 23 não está, precisa pedir para o Estado mandar para o município para a pessoa tomar, e isso demora um mês. Então, é muito difícil. Você disse que esteve com o ministro e ele perguntou, sabe quanto eu gastei? 350 milhões? Isso não é gasto, isso é investimento. Então, não é? Mas é a questão. Então, assim, a gente sabe dos problemas, a gente sabe que o investimento é muito alto no Brasil, a gente sabe que Covid foi algo que realmente impactou a sociedade brasileira como um todo, mas tem que ir muito além. Agora está na hora de começar a vacinar em massa tudo, e tentar desmistificar tudo que tem aí de fake news para sensibilizar a população, voltar. São vacinas seguras, são vacinas que foram feitas já há décadas, são vacinas que têm uma questão de credibilidade de muitos e muitos anos. Então, as pessoas precisam sensibilizar, mas muitas delas, inclusive, não conversam com o médico em consulta. Então, nós precisamos sensibilizar a comunidade médica, e é por isso que a gente tem falado com as secretarias de saúde sobre isso. Sim. 12h21, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo assunto, estudo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, identificou que 69% dos estudantes relatam ter sintomas ligados à depressão e também à ansiedade. Além disso, 5,7% dos alunos relatam presenciar violência psicológica com frequência e outros 3,8% presenciam violência física em casa regularmente. Segundo os professores, as questões de saúde mental dos alunos já estavam complicadas antes da pandemia, pioraram com ela e se agravaram ainda mais com a volta às aulas presenciais pós-pandemia. O que fazer no meio dessa crise de saúde mental nas escolas, Deise? Pois é um problema pontual, mas é um problema que não é novo, é um fato que já existe há algum tempo nas escolas, mas que só agora deram alguma notoriedade nessa questão, porque as crianças vivenciam a violência física dentro da casa, elas vivenciam a violência psicológica desde sempre. Em muitos lares, isso é muito comum, tanto que quando essa criança é retirada desse lar e colocada em um abrigo, quando é um caso muito extremo de violência sexual, ela não sabe muito bem lidar com aquela calmaria, ela fica meio sem saber para onde correr. Aquilo é normal, porque ela está acostumada naquele ambiente tóxico, onde se apanha todo dia, se grita todo dia, se violenta, se xingam, e aquilo, quando ela vai para um ambiente de calmaria, ela não sabe lidar com essa questão. Aí, quando ela retorna, vamos dizer lá, a pauta aqui é da escola. Dentro das escolas, eu já fui professora por muito tempo, e dentro das escolas a gente recebe alunos de todas as classes sociais, de todo tipo de relacionamento, familiar, o intrafamiliar e o relacionamento social. O professor, normalmente, ele já percebe aquele aluno que tem um pouco de dificuldade. Aí, o que acontece dentro desse colégio? A criança tem problema de comportamento. Ao invés de acolher essa criança com problema de comportamento, essa criança é deixada de lado. Apontam o dedo para aquela criança, para aquela família, dizendo, olha, esse menino é problemático. Ao invés de acolher, procurar a rede de saúde, a rede pública, porque existe o CAPS agora, há muito tempo, né? Mas é bem atuante o CAPS, e
encaminhar essa criança para esse acompanhamento. Algumas escolas possuem pedagogas, as diretoras normalmente têm pedagogia. Então, ali poderia fazer um trabalho de multiprofissional para acolher essa criança e não apenas rotular. E o que está acontecendo até hoje é a questão do bullying, né? O bullying, o que é? Estão rotulando. O menino dá problema, a menina dá problema, está com depressão, o garoto chora, a menina chora na escola. É manha. Gente, não é manha. Nós precisamos ter um olhar mais atento para essa questão, porque as crianças estão sofrendo quadro depressivo, estão tendo quadro de ansiedade, e tem crianças que tentam se suicidar em decorrência desses problemas intrafamiliar. Eu tenho aqui no consultório alguns pacientes que relatam que já pensaram em se matar, crianças de 9, 10 anos, porque eles não querem se matar, eles não querem tirar a própria vida, eles querem fugir daquele problema, daquele ambiente Esse problema tem duas pontas, não é isso, Deise? Você tem o lado da criança, que está lá enfrentando toda essa dificuldade, e tem o lado do professor também, que muitas vezes não está capacitado para lidar com isso, até porque se ele não está bem com o seu lado emocional, com o seu lado socioemocional, como é que ele vai lidar com o lado socioemocional da criança? Exatamente, tem que ter uma atenção voltada para ambos os lados, né? Porque se o professor não tem uma condição psicológica de lidar com essa questão, que não é fácil, ele tem que obter algum tipo de respaldo do Estado, da prefeitura, seja de quem for. Mas eu não procuro um atendimento particular porque é caro. Não é caro. Acontece que as pessoas têm uma concepção errada do que é caro e do que... Hoje em dia está muito difícil, né? O que dá para pagar, o que não dá para pagar, está muito complicado, porque os valores, assim, a gente não tem um parâmetro. Mas, por exemplo, o professor, ele precisa de um respaldo psicológico, ele precisa de um respaldo multiprofissional para ele poder lidar com essa criança na escola. Mas a maioria se autoconhece, tá? E diz assim, não, eu não tenho problema nenhum, eu sei lidar com os meus problemas, eu sei lidar com as minhas aflições, e esse garoto aí realmente ele não tem jeito. Aí rotula. Ele vai ser rotulado no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e ele vai reprovando. Porque se ele tem um problema na casa, mas o que a gente vai fazer? O problema é em casa, não é na escola. Ok, então vamos encaminhar essa família para uma equipe multiprofissional. Vamos encaminhar essa família para obter cuidado. Porque às vezes o pai é alcoólatra, a mãe usa droga, ou a mãe é submissa a ponto de apanhar na frente dos filhos, tem aquela violência psicológica, a violência intelectual. Essa novela aí da outra emissora, a gente vê muito isso, mas eu não conheço os seus problemas lá de São Paulo. Eu nunca te falei porque você é burra. Isso na novela. Agora imagina na vida real. As mulheres são submissas. A gente está fazendo um trabalho aqui na OAB da região de palestras contra a violência doméstica. Porque as pessoas imaginam assim, a violência doméstica atinge todo mundo, os filhos e os genitores. A escola particular, o sistema privado, está lidando melhor com essa questão da depressão e da ansiedade dos alunos? E se sim, como é que o setor público pode se espelhar nos exemplos que são adotados no sistema privado? Nas escolas particulares, eles estão gerindo melhor esses conflitos, porque os professores já têm um respaldo técnico dentro do próprio colégio, eles têm uma ajuda multiprofissional e conseguem retransmitir isso para os pais em reuniões, porque na escola pública os pais não vão em reuniões de escola. Só vão os pais, isso é desde os primórdios, só vão os pais que os filhos não precisam, não tem problema. Agora, aqueles pais que necessitam falar, ouvir o que os professores têm a dizer, eles não vão ao colégio. Eles não frequentam as reuniões, porque é mais um despeito, é um desrespeito com essa criança, que ela não tem esse apoio da família. E na escola particular já é o contrário. Os pais procuram sempre estar sabendo o que está acontecendo. Quem tem filho aí, adolescente, sabe como que a gente tem que estar sempre de olho,
porque eles são terríveis, né? Então a gente tem que sempre ali aparando as arestas. Então, assim, o que está acontecendo? O sujeito faltou no colégio, por quê? Então, você está sempre de olho. O seu filho caiu na nota. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Será que o problema é em casa? O problema é no colégio? É bullying? É depressão? Mas depressão é frescura? Não é frescura. Depressão é uma doença, é o mal do século. E por que a criança está tendo isso, né? Então, a gente tem que ter esse acolhimento. 12h29, esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, nesse espaço aqui, nesse dia, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai fazer uma breve parada aqui, intervalo, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta já com o próximo tema. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, ao vivo, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook, do nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, por aqui nesse dia, o espaço voltado sempre para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai para o próximo assunto agora, faltando 29 minutos para 13h. Criada em 1997, a Associação Viva e Deixe Viver capacita contadoras de histórias a partir de valores humanos como a empatia, a ética e a solidariedade. Para isso, conta com mais de 1.200 voluntários que atuam em 85 hospitais em várias cidades. Ao longo de 25 anos de existência, a organização defende a criação de políticas públicas para construir uma nova sociedade e o atendimento pedagógico hospitalar como um forte elemento para que crianças doentes estudem. O que a sociedade precisa saber mais a respeito desse trabalho, desse projeto, Valdir, da Associação Viva e Deixe Viver? Mauro, a Viva e Deixe Viver, ela tem na sua trajetória o foco na leitura, né? Isso sempre me preocupou como publicitário, o tempo que a criança fica em frente à TV e frente a um tablet hoje. E a leitura em si, a gente percebe que existe ainda um descuido muito grande, apesar de existir movimentos no nosso país, mas a gente focou nisso. O nosso voluntário, ele doa, em média, 2 horas por semana, né? Quando a gente soma essa quantidade de pessoas contando histórias, semanalmente impactam não só o profissional da saúde, que vê resultado, e nós temos várias pesquisas que mostram essa relação, assim como os pais. E aí eu dou uma palhinha para a pergunta anterior. Há 15 anos eu atuo na psiquiatria do Hospital das Clínicas. E aqui a gente vê exatamente, né, nos pais, quando a gente propõe a brincadeira, a contação de histórias, muitos deles falam assim, mas eu vou no hospital para contar história, para ouvir história, né? E aí nós fizemos uma pesquisa também para entender qual o nível de participação dos pais na família, dedicados ao brincar, ao Era Uma Vez, à leitura. 75% dos pais, essa pesquisa foi feita no Menino Jesus e também na psiquiatria do Hospital das Clínicas, os pais não têm tempo para contar história, para envolver, né? Existia uma geração que os pais colocavam seus filhos para dormir contando história, né? Hoje, a gente percebe que a gente precisa, mais do que nunca, mostrar, porque o pai teve uma infância fértil nessa ação. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa que a gente queria entender o quanto a mudança orgânica na criança a partir da narrativa de uma história. E nós impactamos 81 crianças, teve o efeito, o grupo controle, então, a criança que recebeu a narrativa da história, que escolheu o livro que ela queria, né, dentro de uma UTI, versus a criança que a gente propôs uma brincadeira, né? Tiveram algumas brincadeiras que a criança escolhia. A criança que brincou, o cortisol baixou muito. A criança que teve a narrativa baixou o dobro. Então, a gente percebeu esse fator humano,
esse acolhimento, esse aconchego, né? Quando a gente está na psiquiatria, não adianta rotular o jovem, né? O jovem já traz os seus problemas todos, né? Como a doutora Deise colocou, ele traz, porque ele é rotulado o tempo todo, ele é o chato, e dentro da saúde, muitas vezes, ele não tem o espaço dele, né? Porque você tem o espaço da criança e o espaço do adulto, e o adolescente fica ali numa meiota que ele não sabe muito bem para que lado ele vai. Então, o diálogo, a conversa, a contação de história, o brincar, isso é educacional, né? Nesses 25 anos de atividade, a gente viu mudanças tão interessantes nesse processo de crianças que a gente acompanhou a trajetória dela, porque ela tem uma doença crônica, então ela tem uma diabetes, vai aparecer, ela é HIV, vai aparecer, mas sempre. Então, a gente vai criando um elo, um vínculo. Muitas dessas crianças melhoraram a sua relação com a educação, viraram autores de história, né? Cresceram, melhoraram a sua educação, graças a esse remédio, né? Essa prescrição desse remédio diferente, que é o brincar, o contar histórias, de uma forma lúdica e de uma forma que envolva a criança, porque quando ela é envolvida, ela vai ser dona do mundo, né? Ela, de fato, vai... E corroborando com a doutora Vanessa, a gente criou um jogo de contar histórias, que eu posso discutir qualquer tema. Então, nós fizemos lá na Universidade do Estado da Bahia, tinha um bairro onde a diabetes e a hipertensão estava bombando nas crianças. Então, nós levamos durante 3 anos para dentro da escola, com os estudantes de fisioterapia, fomos falar do pare de comer porcaritos, mas de uma forma que ela entendesse que aquilo não é bom para ela. Ela não só entendeu, como ela também multiplicou para dentro da família. Então, assim, se não envolver a família, se não envolver, né, não adianta, o profissional da saúde precisa receber essas informações, seja da vacina, da prevenção, na formação, porque senão vai se perdendo durante o tempo, né? Como é que a interlocução de vocês com os agentes públicos, os agentes políticos, né, com as autoridades em saúde, no sentido das políticas públicas em atendimento pedagógico hospitalar? Como é que funciona essa interlocução? Então, essa é uma preocupação grande. Em 2001, nós levantamos a bandeira da humanização da saúde. A Viva foi uma das primeiras organizações a criar fóruns para discussão. Nós fomos extremamente acolhidos pelo Ministério, na época da saúde. Nasceu em 2003 a política de humanização da saúde, ou seja, os hospitais precisam mostrar suas boas práticas, porque a mídia só vai buscar a tragédia. Então, a gente, nos hospitais parceiros, a gente sempre movimenta essa ação. 2005, sanciona-se também a política pública da brinquedoteca hospitalar, e aí os hospitais não estavam preparados, e ainda alguns não estão, né? A brinquedoteca fica fechada, porque se abrir, as crianças quebram os brinquedos. Aí você fala, então, o que eu faço? Eu compro uma lei, mas fecho a porta e ela não acontece. Então, nós, sempre que podemos, a gente discute essa temática, né? Em outubro agora a gente vai ter a descoberta do Brincar e Contar Histórias na Saúde Mental, que é um evento que a gente faz há 15 anos para mostrar as boas práticas dentro da saúde mental. E o atendimento pedagógico hospitalar, isso é negligenciado a todo vapor, né? Porque depende muito do gestor, chamar a escola pública que está ao lado, acompanhar aquela criança que às vezes vai ficar 6 meses, 3 meses. A gente já acompanhou a criança moradora do hospital, ou seja, ela não saiu do hospital. Quer dizer, a gente vai privar a educação dela? Não, eu acho que isso é um alerta, né? Essa política pública precisa de muita atenção para os próximos anos. Faltando 22 minutos para 1 da tarde, agora a gente segue com mais um tema aqui pelo programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre saúde, bem-estar e comportamento por aqui nesse dia, pela AltV, ao vivo, a TV da internet, também pelas redes sociais. Com o tema A Prevenção Salva a Vida, a coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade lança uma campanha para sensibilizar a população brasileira sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção de complicações. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, existem 8 milhões de pessoas no Brasil não identificadas com a doença. A expectativa é ampliar os diagnósticos para evitar os riscos de complicações desses pacientes e, por consequência, reduzir o impacto do Sistema Único de Saúde por internações e hospitalizações. Como é que se chega a esse dado,
Vanessa, 8 milhões de pessoas no Brasil não identificadas ou não diagnosticadas com a doença. Esse número pode ser até maior, né? Nossa, é muito maior, Mauro, porque esse dado vem de antes da pandemia. Então, imagina o seguinte, a Federação Internacional de Diabetes fez um estudo para mostrar que o Brasil é um dos países principais que tem falta de diagnóstico na população, e o que aconteceu durante a pandemia é que, segundo a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, a população brasileira aumentou 6 quilos durante a pandemia. E muitas dessas pessoas não conseguiram retornar ao peso original. Então, existe uma questão de distúrbio metabólico e isso, na verdade, afeta o organismo como um todo. Então, a gente presume que muitas pessoas ainda têm o diagnóstico, além desses 8 milhões, tem muita gente ainda que tem o diagnóstico de diabetes e ainda não sabe. Tem muita gente que não voltou ao médico ainda. Então, assim, a gente está fazendo um movimento para a população, para voltar ao médico, para fazer o exame de glicemia em jejum, e ao mesmo tempo a gente está fazendo uma petição, Mauro, super importante, que é uma petição para sensibilizar, porque o que aconteceu? Em 2019, a Política Nacional do Diabetes foi sancionada pelo presidente, e eles tiraram um artigo que falava sobre inserir no protocolo das urgências e das emergências o teste de glicemia. E o que aconteceu? Na época, o ministro Mandetta retirou o artigo, eu fiquei louca da vida, mas eu não consegui, eles publicaram no finalzinho do ano, a gente não conseguiu se movimentar para conseguir tentar reverter a situação. E aí a gente resolveu voltar a essa temática tão importante e a gente está pedindo para as pessoas entrarem no site Vozes do Advocacy em Diabetes, em Obesidade, assistir o vídeo e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que puderem, porque a gente precisa levar essas pessoas a terem um diagnóstico e, ao mesmo tempo, assinarem essa petição, porque nós precisamos inserir no protocolo de urgências e emergências essa questão. Porque, assim, Mauro, a gente está tentando prevenir a série de complicações do diabetes. Então, hoje, se a gente for pensar nas complicações de diabetes, são inúmeras. Então, se a gente pensar na nefropatia, então, hoje nós gastamos, em média, no Sistema Único de Saúde, 3 bilhões de reais ao ano só de pessoas com hemodiálise. Então, assim, é um gasto enorme. A gente tem sensibilizado, inclusive, a sociedade, a gente tem feito lives, a gente está fazendo, inclusive, começamos na semana passada e vamos terminar daqui 2 semanas, uma série de lives e sensibilizando a população a consultar, além do endócrino, o nefrologista, aqueles que tiverem qualquer alteração também nos rins. Então, a gente tem feito isso. E na parte cardiológica também. Então, a gente vai começar, tem o Dia Mundial do Coração, que é no dia 29 de setembro. A gente vai fazer uma campanha para sensibilizar, porque quem tem diabetes tem 2 a 3 vezes mais risco de ter problemas cardíacos, ataque do coração e muitos outros. Então, a gente tem sensibilizado a população. Então, a gente não quer que essas pessoas descubram diabetes quando já tem a complicação instalada. Então, a gente precisa sensibilizar essa população a se prevenir. E a melhor forma de prevenção é fazer o diagnóstico precoce. Para ouvir a doutora Giovana Gílio a respeito desse tema, doutora, até porque a Vanessa citou aqui algumas especialidades, entre elas a endocrinologia, porque é o profissional da endocrinologia que geralmente a gente deve procurar para fazer os exames básicos, glicemia, colesterol, creatinina, enfim, aqueles parâmetros que a gente tem que acompanhar para saber se está tudo bem. A mulher, geralmente, e se cuida muito mais do que o homem, vai para o consultório da ginecologista, do ginecologista, e muitas vezes esses exames partem, o pedido para esses exames parte justamente desse profissional. É uma preocupação de vocês também, não? Eu ia justamente me colocar nessa questão para acrescentar que eu acho muito importante o médico abordar o paciente dessa forma mais integrativa, né? A segmentação da medicina acabou fazendo com que a gente muitas vezes deixasse de fazer esse diagnóstico, né? Eu atendo a mulher e eu acho importante olhar a mulher dessa forma, né? A paciente vem às vezes me procurar por uma questão ginecológica, não posso deixar de pedir uma glicemia de jejum, de pedir uma avaliação dos lípides, né? Do colesterol, dos triglicérides, jamais deixar de avaliar
a tireoide. Obviamente, se tiver uma alteração, eu vou encaminhar para o endócrino, eu vou encaminhar para o cardio, mas eu não acho adequado deixar minha paciente sair do meu consultório sem esse olhar, né, integrativo. É extremamente importante que a gente faça essa avaliação. E qual é o cenário quando a paciente volta e não sabia, volta com um índice glicêmico ali elevado que aponta uma diabetes ou uma pré-diabetes? Qual é a reação? Porque é uma doença silenciosa, olha, eu não sabia que eu tinha, não estava sentindo nada. Como é que os pacientes ou as pacientes reagem? O diabetes tem ainda essa questão, esse mito, né, de doença grave, né, doença que assusta, muitas vezes até as repercussões que são intratáveis, né? Eu acho importante a gente conscientizar de que é possível prevenir as repercussões do diabetes, que é uma doença que pode ser controlada, né? Então, o nosso papel é esse. Né? Quando o diagnóstico é precoce, o paciente pode controlar a doença e prevenir as repercussões graves, né? Acho que isso é importante, né? Então, esse o nosso papel. Vanessa, para a gente finalizar esse tópico, para partir para o assunto seguinte aqui, então, também aqui a necessidade das campanhas permanentes, perenes e não pontuais, não é verdade? Esse é o papel aí da coalizão, correto? Isso, a ideia é essa, então por isso que a gente tem feito um trabalho, tanto de fazer essa campanha para sensibilizar a população a voltar ao médico, mas a gente tem falado com as secretarias de saúde, porque, Mauro, a gente sabe que por volta de 77% da população com diabetes do país não adere ao tratamento, não faz corretamente. Então, ela vai desenvolver as complicações e vai onerar o SUS. Então, a gente quer reverter esse cenário. Então, nesse ano, nós estamos trabalhando o diagnóstico precoce. O próximo ano, a gente deve trabalhar com o tratamento. Então, é a única forma. Então, se a gente precisa, até alguns pilares, a gente precisa educar o médico, a gente precisa capacitar melhor, a gente tem que saber que as pessoas, a maioria da população brasileira que tem diabetes é tratada pelo clínico geral e não pelo endocrinologista. Então, por isso a importância da gente capacitar esses profissionais e ter parceria com secretarias de saúde, além do Ministério da Saúde, fazer campanhas, é super importante, combater as fake news e, ao mesmo tempo, educar essa população em diabetes. Então, é o nosso trabalho. Por isso que a coalizão reúne 24 associações de diabetes, nós temos feito as lives, então eu até convido todo mundo a entrar nas redes sociais, Vozes do Advocacy, para curtir, para participar, para ouvir a gente e para poder também opinar nas nossas lives, que inclusive a próxima vai ser agora amanhã, às 19 horas, com o doutor Hugo Bensur, além da Adriana Barreto, da Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético. Agora, faltando 13 minutos para 13h, o próximo tema no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sobre saúde, sobre bem-estar e comportamento. A gente está ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais. Qual é o formato e o tamanho dos órgãos genitais da mulher? Essa parte da anatomia feminina tem ganhado cada vez mais atenção nas mesas de cirurgia, pois, como todas as outras partes do corpo, ela também envelhece e sofre alterações como a flacidez, seja para se soltar mais na cama ou para poder usar uma roupa mais justa sem se sentir desconfortável. Muitas mulheres estão recorrendo à cirurgia plástica para remodelar ou corrigir imperfeições na região. Doutora Giovana Gílio, a gente está falando da ginecologia estética, é uma especialidade recente, ginecologia funcional e estética, né? Sim, a natureza causa modificações na região íntima, né? Não são modificações só estéticas, são modificações também funcionais. E isso traz repercussões para a mulher, traz repercussões na autoestima feminina. Nós estávamos falando aqui dos casos de depressão, eu sei que isso ficou até num outro bloco, mas eu estava aqui pensando que muitas vezes essas mães que têm essas crianças, elas também não têm uma condição adequada de
de diagnosticar, de abordar essas crianças, porque elas também não estão em condição emocional, né? Assim, nós também precisamos saber abordar essas mulheres, né? E no meu consultório, eu vejo que é uma questão delicada, né? Essas mulheres também sofrem abuso psicológico, não só físico, mas psicológico também, né? É importante fortalecer a autoconfiança feminina, a autoestima feminina, né? E às vezes a gente pensa que essa questão da estética íntima é algo pequeno, mas eu vejo que às vezes um procedimento cirúrgico traz algo muito importante na vida dessa mulher, né? Você melhora o desempenho sexual e de repente, algo muito maior está por trás disso, né? Ela melhora o desempenho dela em outros aspectos da vida. Né? Quando que uma mulher deve se preocupar com essa questão da estética íntima? A gente sempre aborda aqui os mais variados temas. Uma coisa é querer e outra coisa é poder se submeter a determinado tipo de tratamento. Como é que é feita essa avaliação no seu consultório? A mulher chega e fala, eu quero. Não, mas aí saber se você pode. Qual é o ponto limite aí disso? Em primeiro lugar, né, você começou perguntando qual que é o tamanho, qual que é o formato. Não existe, né? Não existe um padrão, né? Não existe padrão de beleza, padrão de tamanho, não existe uma referência de normalidade. Existem diversos tamanhos, formatos, colorações, todos são normais. É importante que a mulher queira fazer esse procedimento, e é importante que ela queira para ela, não para agradar o outro, né? Em primeiro lugar, para agradar a si mesma. Então, essa avaliação é importante, nós temos que ter essa informação. Você quer fazer, né? É para você. Todas as mulheres podem, obviamente, fazer. Tá? Se elas já estiverem, obviamente, numa idade de formação completa dos genitais. Não existe nenhuma restrição para isso. Existem algumas doenças que limitam as cirurgias com relação à cicatrização e tudo mais, mas fora isso não existe nenhuma restrição. Perguntas da nossa por aqui, e a gente está no tema, então, doutora Giovana, eu começo com a sua pergunta aqui, que vem da Priscila Santos, ela está no Facebook. A cirurgia íntima afeta de alguma forma o parto normal? É a pergunta dela. Não afeta o parto normal. O que pode acontecer é que o parto normal pode, sim, causar alguma modificação no resultado estético da cirurgia. Então, a recomendação é que, se você tiver vontade de fazer o procedimento cirúrgico, que ele seja feito depois do parto. Essa cirurgia, ela é coberta pelos planos de saúde? Não, né? Porque a gente está falando do ponto de vista estético, tem um trabalho funcional, mas em grande medida é um trabalho estético. Normalmente não. Alguns procedimentos são cobertos pelo plano de saúde, sim, mas são os procedimentos mais simples, alguns casos de ninfoplastia, que é a plástica dos pequenos lábios vaginais, mas a grande maioria deles não. Pergunta aqui da Juliana Rocha, que está no Instagram. Deise, ela quer saber de você se há alguma relação entre burnout e falta de vitaminas. É para a Deise a pergunta. Deise, cadê você? Seu microfone fechado, agora sim. Então, a questão do burnout e falta de vitaminas, eu não vejo uma relação direta. Tá? Agora, a falta de vitaminas pode acarretar uma deficiência física, uma deficiência até intelectual, uma dificuldade no colégio, né, no trabalho, e essa estafa, sim, pode originar uma síndrome de burnout.
não estão diretamente relacionadas, mas indiretamente sim. Mesmo sendo burnout, agora uma pergunta minha, uma situação que é causada por um esgotamento profissional, né? Não é um esgotamento geral, é uma situação específica da ocupação, né? Mesmo Sim, sendo desta forma? mesmo sendo dessa forma, e vamos dizer aqui no âmbito escolar, né, o esgotamento, aí nós não vamos entrar na síndrome de burnout, e sim no esgotamento de um modo geral. Então, nós temos a síndrome do esgotamento, seja ele psíquico, físico, emocional, então nós temos já pelo CID-10, né? Então, nós temos a síndrome do esgotamento e a falta de vitamina, por exemplo, vai gerar um cansaço mais fácil, mais corriqueiro, e esse cansaço pode gerar um estresse ou uma estafa. Na questão do trabalho, nós vamos falar em síndrome de burnout, que se a pessoa, por exemplo, não tem vitamina D, não tem vários outros tipos de vitamina aqui, que não é da minha alçada, que é a questão médica, mas tem alguns tipos de vitaminas que acarretam uma deficiência, digamos, até cognitiva, e vai afetar no trabalho. Ah, mas eu estou muito cansado, de repente. Então, vamos analisar clinicamente o que é que está acontecendo. Quais são as suas deficiências de vitamina? A pergunta agora da Clarice Di Giorgio, ela está no YouTube. Valdir, sua opinião, ela quer saber qual é a importância das fábulas para o desenvolvimento das crianças. Eu diria que toda a história, né? Eu acho que existem faixas etárias, né? A gente começa exatamente com... O nosso prazer é atender a criança, por isso que a gente leva as possibilidades. A gente nunca imperializa, olha, eu vim aqui ler esse livro ou aquele. Com certeza, né? A gente foi criado com fábulas. A gente repete fábulas. Hoje a gente está tendo que trocar até um pouco o rumo da história, porque tudo pode significar um bullying, né? Dependendo do... né? Monteiro Lobato foi execrado recentemente, né? Então, assim, a gente tem que entender, mais do que nunca, tenha acesso ao livro, tenha acesso ao que está escrito, entenda o que aquilo, as possibilidades que aquele texto pode passar. Nós tivemos que colocar o brincar, Mauro, na situação, porque toda vez que a gente oferecia um livro, a criança falava, eu não gosto de ler. Então, vamos brincar. Então, posso brincar? Pode. E no meio da brincadeira o livro sai, a história sai, a fábula aparece, os animais falam, né? Dentro de um quarto hospitalar, a gente tem imaginação e as crianças também nos dão imaginação para inventar histórias, porque às vezes elas falam, não quero história do livro, não. Conta uma história da sua cabeça. Inventa uma, é verdade. Aí então a gente tem que inventar. Isso é o que satisfaz, né, o desejo da criança. Legal. E constrói. E trabalhamos muito, de uma forma bem lúdica, bem gostosa, a prevenção. Toda a história, né? Branca de Neve vai lavar as mãos para fazer a torta. A gente puxa, né, por situações que muitas vezes é demandado até pelo próprio profissional da saúde. A criança está triste, está angustiada, não quer comer, e aí a gente inventa para que abra espaço para esse diálogo, né? Vanessa, bem rapidinho, nosso tempo está em cima. A última pergunta para você. Ellen Nogueira está no Facebook, quer saber os sintomas principais aí que indicam que ela pode estar com diabetes. Então, sede, tem pessoas que emagrecem, eu tenho diabetes tipo 1, então posso falar com propriedade. Urinar, principalmente de madrugada, cansaço extremo. Mas é uma questão, acho que a doutora Giovana fala com mais propriedade do que eu, que ela é médica, eu não sou, mas assim, de qualquer jeito, sede, essa questão de suor excessivo, cansaço, urinar, acho que são os principais, e a junção de todos eles. Mas lembrando que é individualizado, esses sintomas podem aparecer muito aos poucos, e as pessoas não têm uma noção, o embaçamento da vista também é outro sintoma que é recorrente, então assim, a pessoa precisa realmente fazer o exame em jejum, ver o diagnóstico, conversar com o seu médico e procurar. Então, por isso que a gente pede para as pessoas entrarem nas nossas redes sociais, vozesdoadvocacy.com,
entrar no site, que é vozdadvocacy.com.br, nas redes sociais também, e aí assinar a petição, porque assim, se a gente colocar nas urgências e nas emergências, vai ser muito mais fácil o diagnóstico e muito mais rápido, né? Porque as pessoas geralmente precisam de urgência e emergência em algum momento da vida, né? Faltando 1 minuto para 1 da tarde, a Vanessa já deu os canais dela aqui, então vamos passar para os demais aí, cada um finalizando com seus canais, e a gente encerra. Deise, seus canais bem rapidinho. Seu microfone está fechado. Instagram, @perita_Deise. Aí, entrando por lá, a gente já tem todos os contatos, dá para chegar. Legal. Valdir Cimino, seus canais rapidinho. Nosso site é www.vivaedeixeviver.org.br e no Instagram a gente está como VivaVDV. Doutora Giovana Gílio, rapidinho, sua despedida e seus canais. Meu Instagram é doutora Giglio e lá tem todos os meus canais. Obrigada pela oportunidade, Mauro, foi um prazer. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, a gente tratando aqui dos assuntos da saúde, do comportamento e também do bem-estar. Publicitário Valdir Cimino, a jornalista Vanessa Pirolo, a ginecologista doutora Giovana Gílio e a psicóloga forense Deise Cristina Gomes. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM. O Sérgio Oliveira, sempre no apoio técnico na AltV. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e do outro lado, você ouvinte, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e tchau, tchau.